Boa noite. E a paz do Senhor para os crentes. Essa é boa, né? Essa é igual, estou sempre melhorando. Fui escalado hoje. O pastor está pregando lá em Santa Cruz. Lá no pastor Renato. Tá bom. Isso é muito bom, né? Quando a caverna é seu refúgio. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Quando a caverna é seu refúgio. Viu? Só Jesus na causa. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com o quê? Com medo. Que coisa, né? Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e corra. Elias olhou Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. O que te lembra isso? Que é antigo, né? Você compra uma pizza sadia, aí está lá que já foi na pedra pré-assada. Eu lembrei logo da pizza. Falei, caramba, deve ter sido uma pizza de lombo. Faz. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Não entendeu nada. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela pizza, daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você entende isso? Olha a comida que Deus deu para esse homem. Olha a comida que Deus tem dado para nós na nossa vida. A comida espiritual que nos sustenta, que a gente vence esses obstáculos, essas barreiras todas que nos deparamos. Versículo 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Deus não perguntou nada a ele, só perguntou o que ele estava fazendo ali. Mas nós somos assim. Olha, eu tenho subido monte, olha, eu tenho sido dizimista,
Olha, eu tenho buscado na madrugada. Mas Deus não quer saber disso, não. Isso é um problema seu. Eu, hein? Porque ele falou aqui. Né? Bom. Então, estava sendo, né, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. A prepotência, né? Repito, não sabe de nada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar-me a vida. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse texto é muito interessante. Fala de um homem de Deus, um homem chamado, um homem separado. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Um homem chamado. Os chamados Deus sustenta. Sabia? E você vai ver no decorrer aqui. Então, vamos lá, hein? Vamos pegar essa chave aí, ou essa senha, e vamos caminhar. Elias, na caverna, como nós vimos aqui, ele dá um lembrete para nós, essa situação, de que até os mais fortes podem ser fracos. Elias era o cara, gente. Ele podia até cantar aquela música, Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos. Poderia. Porque ele era o cara. Deus ungiu ele de uma forma sobrenatural. Elias foi um dos profetas mais emblemáticos de Israel. Todo mundo conhece Elias, gente. Toda religião conhece Elias. Então você vê, né, a capacidade que Deus deu a esse homem. Homem simples. Mas Deus usou esse homem, né? Então ele presenciou, ao currículo, de forma mais extraordinária, as claras manifestações do poder de Deus. Ele viu morto ressuscitar pelo poder divino através do seu ministério. Ele viu Deus controlando diretamente a natureza, secando a terra e depois mandando chuvas torrenciais. Ele viu fogo descer do céu da parte do Senhor. Gente, eu não vi nada disso. Mas eu estou nos caminhos do Senhor. Então você vê como ele tinha motivos, como ele tinha razões, como ele era forte. De fato, emblemático. Porque ele teve esse privilégio, né, de andar com Deus, de ser cuidado por Deus. Mas depois de tudo isso, ele ainda tentou fazer de uma caverna o seu lar. Vou morar na caverna. E foi morar na caverna. Aí Elias na caverna é uma prova de que milagres não mantêm ninguém de pé. Amém? Você já viu pessoas que receberam milagres de Deus e meteram o pé? Se afastaram, esqueceram. Nesses 32 anos eu vi tanto aqui, né? Pessoas que receberam milagres, depois esqueceram. Entrou outra luta, outro sofrimento, apagou aquele milagre. Então, milagre não mantém ninguém de pé, não. Que se mantivesse, ele não estava agora desanimado. Porque ele viu tantos milagres. E com ele mesmo,
Então você vê que Elias na caverna é uma prova disso. Então sempre lembre disso. Deus vai fazer milagres na sua vida, mas não para você ficar de pé. É para te abençoar. E vai fazer outro, e se precisar vai fazer outro. Porque Deus é generoso. Deus é fiel. E a gente precisa acreditar nisso. Então o que mantém você de pé, ativo, é a comunhão com o Senhor. É isso que te mantém de pé. Né? Essa comunhão. A comunhão é primordial. Né? A obediência à sua palavra é fundamental. Então nós temos dificuldades de obedecer. Temos. Vivemos num mundo tão complicado, tão difícil de viver, que naturalmente nós, de vez em quando, falhamos. Mas acredite, a comunhão com Deus é fundamental. Essa você não pode perder. Quantos receberam de Deus milagres e depois desanimaram e foram cuidar de sua própria vida, de seu trabalho, de sua família? Há sempre um argumento. Né? Eu tive aqui diversas pessoas que chegaram aqui, né, arrebentados, precisando de um milagre, e depois desanimaram, esqueceram, foram embora, e não foram nem para outro lugar, não, foram cuidar mesmo da sua própria vida. Isso é lamentável, né? Largaram, alguns até largaram a Deus, foram, né, bênção dentro deste lugar, e hoje estão no mundo. Tivemos músico aqui que hoje toca para o mundo. Não está mais tocando para Deus, louvando a Deus. Por que será? Então eu louvo a Deus, porque graças a Deus eu nunca me afastei do Senhor. Nesses 38 anos, com toda a luta, com toda a dificuldade, um cachorro aí veio assim, Ronaldo, recebe aí o cachorro, ó, veio assistir o culto. Isso. O pessoal diz que cachorro entra na igreja por quê? A porta está aberta, não é verdade? É do João. Ai, ai. Então é isso aí, gente. Se nós fôssemos ao capítulo 18, né, ao capítulo anterior a esse, Elias aparece no auge. Olha só, quantas pessoas você conhece que estiveram no auge? Quantas? Quantas pessoas estão a cada dia desanimando? Mas já estiveram lá no auge. E aí nesse capítulo 18, a gente vê que nem de longe ele lembra de um homem frágil, amedrontado, com crise de identidade e um discurso vitimista escondido numa caverna. Porque querem me matar, porque eu louvo muito ao Senhor. Poxa vida, lamento. Quantas vezes nos vitimamos? Quantas vezes? Lamentável. Então é isso. Né? Lembre-se do capítulo 18, depois você pode até ler, você vai ver que ele estava no auge de fato. Elias aparece como um homem corajoso
para confrontar o rei Acabe, para convocar todo Israel e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Que disposição, gente. Que entrega, né? Ele de fato foi lá, desafiou os profetas pagãos, porque essa Jezabel, né, levou para essa cidade, para essa terra, o paganismo. E agora o homem de Deus se levanta para acabar com isso. E matá-los, inclusive. Matá-los diante do poder, né, da manifestação do poder do Senhor. Então ele aqui tem uma justificativa, né, que o Senhor estava dando a ele unção, até para matar esses profetas de Baal. Bem, e depois ele orou por chuva em Israel. Depois de anos de terrível seca. E a coisa acontecia. Há quantos anos você tem orado por alguma coisa e ainda não aconteceu nada? Parece que a Bíblia se cumpre em alguns de nós. A gente não sabe orar. Por isso não recebemos. A própria Bíblia diz isso. Porque muitas das vezes nós queremos o que achamos que é bom para nós. Mas Deus sabe que não é. E aí Ele não libera. Ele vai tratando, Ele vai, né, cuidando, vai aparando as arestas. E aí depois então, Ele libera a sua bênção. Para que você não se perca. Você vê, nós estávamos precisando de chuva. Mas nem tanto. Não é verdade? Um calor tremendo, aquela coisa toda de louco. Aí veio chuva até o teto. Lá na minha terra, teve gente que teve que sair de casa porque a água subiu mais de 1 metro, 1,20 m. Olha só. Coisa terrível. No meu sítio, eu acho que deve ter até peixe. E, caramba, a água não tem para onde ir, gente. Os caras levantaram a rua, né? Aquele negócio todo. Aí a água não tem para onde ir. E agora? E agora, José? Não é verdade? Então nós queríamos chuva. Hoje, nós já... Não, poxa Deus. Deixa fazer um sol. Vai fazer um sol mais uns 3 dias. Só vai chover de novo. Eu não sei para onde eu vou botar tanta água. Ainda bem que não entrou dentro de casa, né? Está tranquilo, né? E esse homem aqui, ele orou por chuva. E Deus ouviu, gente. Eu fico animado, e isso é para nos animar. É Deus mostrando que Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está guardando a sua vida, guardando a sua família. Eu estava com a Carla lá no TRE. Vamos lá no TRE. Tribunal Regional Eleitoral. Eu falei, caramba, para quê, né? Lá, o título da Carla estava cancelado. Ela já não votava 3 pleitos. Uma multa, 3 multas. E deu R$10. Não pagou nem a minha ida lá. Né? R$10. É que o homem ainda não descobriu, né? Que é só R$10. Aí vai ser 10 mil. Aí fomos lá, né, no TRE, passear. Chegamos lá, o elevador estava fechado.
E aí? 2 elevadores. Tudo bem, era 5h10, 5h15. Mas o TRE fecha às 7 horas da noite. Mas só sobe até 5. É o deficiente. Então você vê, é uma luta que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas a gente não pode desanimar. Nós voltamos no dia seguinte, somos teimosos. Né? Voltamos, queremos tiro. Tadinho, até o cara do elevador ficou até sem graça, né? Puxa vida, na sexta-feira foram lá me buscar, lá em casa. Mora ali mesmo, né? A roça é bom por isso, todo mundo mora perto, gente. Todo mundo é parente. Aí ele, desculpa aí e tal, porque né, na sexta-feira o meu horário é esse. Eu falei, rapaz, o cara ainda queria levar a Carla na cadeira. Falei, rapaz, você vai pegar a cadeira? Pega uns 4. A cadeira, 2 de cada lado, igual o caixão. Falei, gente. Eu falei, meu amigo, pra gente é mole, agora para quem ainda na cadeira, nós passamos por isso, né? Nós fomos para Brasília, aí o avião, aqui no Rio, o avião não encostou no hangar. Hangar é aquela garagem dele, né? Que encaixa ali a escada, aquela coisa toda, e o pessoal entra. Gente, e agora? Não encostou no hangar, ficou na pista. E avisou, senhores passageiros, vocês vão ter que acessar o avião lá na pista. Eles nem sabiam que tinha uma pessoa deficiente. Botaram a Carla numa van e van embora. Fomos lá para a pista. Gente, botaram aquela escada, né? Vieram 4 homens, pegaram a cadeira. Gente, Carla chegou no avião quase morta. E o medo da cadeira quebrar. Você vê? Então a Carla tem a história para contar. E aí eu estava lá no TRE, alegre da vida. As moças lá, as senhoras, nem a moça, senhoras, né? Gostaram da gente, né? Essa coisa toda. Aí me vem um zap. Meu irmão, Arinete acabou de falecer. Minha irmã. Misericórdia. Aí mostrei para a Carla, falei, ih, aí. A Carla, caramba, a Arinete morreu. E eu continuei pensando. Né? Até a ficha cair, gente. Né? Demora, por isso que acabaram com o orelhão. Né? Então, aí falei para a senhora, depois daquelas coisas todas, alegria, continua alegria, brincadeira. Tal. Eu continuo mesmo, brincando, vou fazer o quê? Aí falei para ela, minha irmã acabou de falecer. É mesmo? Ficou todo mundo apavorado, mais do que eu. Acabamos, pegamos, né? Peguei minha velha e fui embora. Aí agora que a gente vai pensar na Arinete. Então você vê, a vida é uma surpresa. Você lembra, olha só, pensa comigo. Você lembra que um tempinho atrás a sua vida estava uma beleza? E de repente, puxa. Lembra do de repente? Eu até falei lá. Ainda tive que ir fazer o sepultamento. Oh, né? Então tem que segurar o emocional.
Eu falei, de repente, morreu o marido dela, ela ficou viúva. Ela é uma pessoa que, né, não teve saúde. Minha irmã muito bonita, sempre foi muito bonita, muito paquerada. O pessoal lá de Madureira adorava ela, era muito bonita, um corpo muito bem feito. E teve uma decepção não é mole não, né? E ela teve uma decepção com o noivo, e essa decepção ocasionou uma doença nela. Ela se tornou esquizofrênica e nunca mais teve saúde. Foi a primeira pessoa lá em casa que conheceu o Evangelho. Ela levou minha mãe, levou a minha irmã, né? Mas ela surtou, acabou a saúde. E ela faleceu, já estava numa casa de repouso, ali em Jacarepaguá. E a vida muito difícil. Tentou suicídio. Uma vez eu estava no seu apartamento, ela queria pular e para segurar. E eu falei isso lá no sepultamento, né? Ou seja, ela morreu com 75 anos, teve saúde até mais ou menos aos 18 a 20. 55 anos doente. Remédios controlados, forte, internação. Acho que até no Pinel passou na época, né? Que a gente não tinha muita informação naquela época, há 50 anos atrás. Para mim, ela descansou. Descansou. Ela e a filha. Quer dizer, está acabando. A família dela, só ela, o marido e a filha. O marido morreu, agora a filha cuidou dela. Ela teve que interná-la nesse... Uma casa top de linha, gente. Casa de repouso top de linha, bacana mesmo para pessoas idosas, deficientes. Muito boa mesmo. Por quê? Porque minha sobrinha trabalha. Então são surpresas que nós, lamentavelmente, passamos. E esse homem aqui, né, sob a captação do Senhor, ele ainda correu por quase 40 quilômetros, do Monte Carmelo até Jezreel. Olha só, correr 40 quilômetros. Você vê o gás que Deus dava a esse homem. Daqui lá em casa dá 27 quilômetros. Ele passou da minha casa, correndo. E aí? Aí você pode estar se perguntando, né? Mas então, como um homem assim, como ele, foi do auge ao fundo do poço? Como que pode isso acontecer? Do Monte da Vitória para a caverna do desalento. Por que Elias fugiu para a caverna? Você percebe por que a gente passa por tantas lutas? Você não entende. Você tenta fazer tudo certinho. Caramba, e acontece isso. Então você olha para Elias e você vai ver a resposta. Ele também passou por esse sufoco todo que talvez você esteja passando hoje. Mas ele perseverou. Ele desanimou porque o ser humano é assim mesmo. A natureza humana dele prevaleceu em alguns pontos.
Pô, ele teve medo. Fica imaginando. Se ele faz uma oração para alguém, derrubar alguém, Deus ouviria. Mas quando nós estamos abatidos, quando nós estamos tristes, decepcionados, nós só queremos é caverna. A gente nem lembra de orar, sem forças para orar. E foi o que aconteceu com esse homem. Lamentavelmente, Elias fugiu de Jezreel em direção a Berseba. O Senhor não havia desamparado em nenhum momento. E também não seria daquela ocasião que ele iria desamparar. Olha só, Deus não te desampara em nenhum momento. E nunca vai te desamparar. Acredite nisso. Porque não é porque os problemas se levantaram na sua vida, as decepções, não. Mas Deus está contigo. Deus está vendo a sua luta, o seu sofrimento. Amém? Está vendo, está acompanhando isso. Essa é a nossa certeza. É isso que nos motiva a continuar. E o que aconteceu nesse momento com Elias? Elias desviou os olhos da fé e os colocou sobre as circunstâncias. Tem um corinho que canta assim? Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não seguir por vista, alegre estou. Você está pensando que eu já cantei aqui nesse lugar? Quando não tinha ninguém, não tinha jeito, para fazer o quê? Bata ele mesmo. É assim. Então não olhe as circunstâncias. Porque se você olhar as circunstâncias, você vai se abater. Você vai desanimar. E vai desanimar as pessoas que estão ao seu lado também. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, Elias não tinha passado por isso. Eu estou fazendo uma comparação, né? Eu estou apresentando você, um homem de Deus, investido do poder, cheio de milagres. De repente, parece que tudo isso acaba. Mas o Senhor estava cuidando dele. Louvado seja Deus. Mas tem um momento que a gente, lamentavelmente, desvia os olhos da fé e começa a olhar o problema, a dificuldade, a luta, a doença, a dureza, isso tudo aí. É normal? É normal. Mas a gente precisa administrar isso. Ter esse cuidado. Você tem sofrido porque está pondo seus olhos nas circunstâncias e não na fé no Senhor. Quantos estão sofrendo por causa disso? Lamentavelmente. Então o comportamento de Elias foi tão irracional que ele, um homem caracterizado pela coragem, fugiu de um inimigo derrotado. Eu gostei dessa frase. Olha só, a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele é um derrotado. Nós lutamos com um derrotado. Olha só que coisa. Mas não podemos fugir.
podemos. Temos que resistir. Que temos a promessa de que ele fugirá. Então você vê o poder de quem está dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Porque só nós podemos fazer isso. O mundo não tem essa capacidade de resistir ao diabo. Até porque nem resiste. Né? Resistir como? Aí o que acontece? Elias partiu para o deserto. Ele se assentou debaixo daquele arbusto, né? Típico de terrenos desérticos, e orou a Deus. Que desespero. Mas a oração de Elias foi a expressão de sua desesperança. Em sua oração ele declarou que queria desistir. Olha só, preste atenção nisso. Quantos você conhece que já desistiram? Viu? Ele queria desistir. E desejou a morte. Em seguida ele se deitou e dormiu. Eu não sei se você já desejou a morte alguma vez. Mas faz parte de algumas trajetórias. Tamanho sofrimento, né? Tamanha dor. Alguns estudiosos defendem que não há elementos suficientes no texto bíblico que indique que ele tinha problema de depressão. Eu já até preguei aqui sobre essa depressão de Elias. Por quê? Porque depressão, o sintoma é esse. A pessoa foge, se tranca, se isola, não quer ver ninguém. Por isso, alguns estudiosos, né, sugerem que era uma depressão. Outros sugerem que não. Que eram alguns sintomas apresentados por Elias, como seu profundo descontentamento e o desprazer pela vida, são indícios muito fortes de que o profeta teve depressão. Então, né, tem um grupo que sim, outro grupo que não. Eu fico no grupo da depressão. Né? Apesar de nunca ter tido depressão. Mas já vi pessoas depressivas e olha, é um sofrimento muito grande. Muito grande. Lamentavelmente. Né? Bem, e se nós sabemos que todo ser humano, vê se você concorda, em algum momento de suas vidas, passam por momentos de grande tristeza que os deixam deprimidos. Será que você hoje está tão alegre quanto ontem? Ou tão triste quanto ontem? Estava falando com o pessoal lá da cozinha, feliz da vida. O pessoal ontem vibrou, gente. Disse que reinou uma paz dentro da cozinha maravilhosa. É o coração. É o coração na obra. É a realização que nós sentimos. Era o que esse homem aqui sentia. Alegria de servir a Deus. Então, todos nós, humanos, passamos por momentos difíceis. Puxa vida. Quer dizer, já perdi um irmão, agora uma irmã. Interessante, né? Eu falei até para minha sobrinha lá no sepultamento. É incrível. Eu orei 2 dias antes, 2 ou 3 dias antes, e a minha oração foi para ela
né? Falei, Senhor, dá um refrigério a Márcia. Porque não é fácil, né? Você ter que internar uma mãe, porque não tem mais ninguém para cuidar. Aí vai mandar para a casa de um irmão, vai dar problema. Até pela doença, né? Pela enfermidade que tem. Eu e a minha irmã é a Arinete e ela é Márcia, a filha. Né? Eu sei a luta, o sofrimento da Márcia. Ela trabalhava na Danone, outra empresa aí, empresas grandes. Ela é nutricionista. E eu falei, eu pedi a Deus, Senhor, dá um refrigério a Márcia. Gente, não é que chegou o refrigério? Ela morreu de um resfriado. Hoje está perigoso o resfriado, né? Não se cuida, né? Faz um antibiótico caseiro. Muito bom. Eu tomei antibiótico caseiro em 2020, 19, né? Tomei, é ruim para burro. Mas é simples, cebola, alho, mel, uma colherzinha e tal. Mas é bom. E aí ela foi embora. Virou uma pneumonia e foi embora. Mas as duas estão descansando. Refrigério, viu? Então diz aqui que as pessoas que não possuem depressão acabam superando a tristeza e a aflição. Já aquelas que sofrem de depressão permanecem constantemente afligidas. De fato. Eu tive uma cunhada, já falei aqui, que ela se suicidou. Crente, professora da escola dominical, não aguentou. Tamanha depressão, tamanha... É complicado. Eu olho para Elise e falo, meu Deus do céu, como que esse homem chegou a esse estágio? Como? Aí Elias foi tratado por Deus. Você acredita que você está sendo tratado por Deus? Quem acredita? Deus está cuidando de você. Olha que coisa maravilhosa essa certeza. E eu costumo dizer que eu nem mereço. E ele ainda perde tempo comigo. É muito legal ele, né? Muito bacana, gente. Puxa vida. Elias foi tratado pelo próprio Deus. Providencialmente o Senhor lhe forneceu alimento, descanso e vigor. Deus deixou ele entrar na caverna, ele deitar, dormir, depois levou comida, mandou um garçom anjo. Olha que coisa maravilhosa. E esse anjo o serviu. Então, apesar de sua estrutura, a Escritura mostra um Deus se relacionando pessoalmente com o seu filho. Olha que bacana. Deus, ele se relaciona conosco pessoalmente. A gente que está agitado, está preocupado com tanta coisa, que acabamos não percebendo esse cuidado, esse tratamento pessoal. Você precisa perceber isso. Assim o Senhor escutou o desabafo do desanimado e deprimido Elias, e amorosamente lhe mostrou quanto ele estava errado.
Você percebe que Deus precisa dar um sacode em algumas pessoas para ela perceber que ela está errada? Porque senão se perde. Se perde. Aí dá um sacode para que a pessoa volte a si. Era para ele perceber que ele estava errado. Então, nesse sentido, Deus se encontrou com o profeta e lhe fez perceber que ele não era um inútil. Oh, que beleza, hein? Você não é inútil, viu? Que seu ministério não tinha sido um fracasso, e muito menos que ele estava sozinho na terra. Ele se achava sozinho. Ele achou que mataram todos os profetas e só ele sobrou. Ele era Coca-Cola no deserto. Não. Aí Deus mostrou para ele que o seu ministério não era fracasso e que ele não estava sozinho. Ainda havia 7.000, olha só, em Israel que não tinham se dobrado em devoção a Baal. Está vendo? Os 7.000 ele não sabia. Ele achava que estava sozinho. Até a gente às vezes acha que está sozinho, né? Deus não me responde, Deus não me ouve. Por que Deus deixou passar por isso? É assim. Vitimismo. Havia ainda 7.000 em Israel e ele achava-se sozinho. O Senhor lhe avisou que ainda havia uma importante missão que ele deveria realizar. Olha que bacana. E essa missão, desmembrada em 3 tarefas, seria fundamental para a ruína da casa de Acabe, o rei Acabe, né? E incluindo a morte de Jezabel. Olha a missão desse homem, né? E o fim do culto a Baal em Israel. Então, entre essas tarefas estava a unção de Eliseu. Olha que bacana. Como sucessor de Elias. Deus pega a gente arrebentado e nos usa. Eu sempre falei, quantas vezes eu subi aqui nesses 32 anos arrebentado. Com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, com a luta da Carla. Mas Deus não deixou de me usar. Quantos músicos subiram aqui, sobem aqui, arrebentados? E são renovados aqui, sabia? Por isso que você não deve desistir, não. Porque Deus vai te renovar, você funcionando. Lá na caverna, morrendo, parado, não. Vai te usar funcionando. Pegou esse homem estava arrebentado, estava morto praticamente. Ele ainda ungiu o seu sucessor. Olha que coisa maravilhosa. Ele deve ter pensado assim, caramba, o que eu vou passar para Eliseu? Essa minha luta, esse meu medo, esse meu desânimo. Foi Eliseu. Superou até os milagres de Elias. Olha que bênção. Que maravilha. Como foi dito, algumas pessoas preferem dizer que Elias teve depressão. Outras apenas se concentram em dizer que Elias experimentou um quadro pontual de profundo
desânimo e tristeza. Não é fácil. Então, seja como for, Elias foi plenamente restaurado. E você também será. Em nome de Jesus. E tão logo aquele homem que pensou que a morte era o melhor fim para a sua vida, foi levado milagrosamente ao céu sem provar a morte. Olha que bacana, como Deus foi generoso com ele. Deus é maravilhoso. Deus não podia ter largado ele? Acho que tem até um trecho aqui que eu falo isso. Não sei. Deus podia ter largado ele. Falado, ô meu amigo, tu não quer não? O problema é seu, o azar é seu. Mas não. Por que não? Porque Deus sustenta o chamado. Os oferecidos nem tanto. Né? Os oferecidos têm um tempo para funcionar. Funciona um tempo, depois chuta o balde e não quer mais fazer nada. Não quer mais saber de nada. Lamentável. Agora, os chamados não vão passar por isso. Deus vai sustentar. Amém. Então você vê que ele queria até morrer, né? Então, glória a Deus por isso. Hoje nós estamos falando desse homem. Elias na caverna nos ensina o quê? Que fora da vontade do Senhor, os corajosos cedem ao medo, os vitoriosos são derrotados e os fortes fracassam. Olha que coisa, os fortes fracassam. Elias na caverna nos ensina que nem sempre Deus fala o que queremos ouvir. Ou age da forma que mais nos agrada. A gente às vezes fica buscando ocasiões para Deus nos agradar. Aí insistimos com Ele com algo que é só para nos agradar. É como eu falei no início, não acontece. A experiência de Elias na caverna é uma prova disso. Elias na caverna nos ensina que não podemos nos esconder atrás de justificativas. Olha só, não dê justificativa para Deus, que Ele conhece. Melhor ficar quieto. Fala nada, né? Não sei de nada. É melhor. Por quê? Porque Deus é onisciente. Ele conhece a sua luta ou não. Né? Então, Elias tentou justificar perante Deus. Elias na caverna nos ensina que Deus cumpre seu propósito apesar de nós sermos o que somos. Eu sempre entendi isso, por algum tempinho de convertido, que Deus, naturalmente, tinha um propósito na minha vida. Eu precisava entender isso. Para quê? Para não desanimar, para não desviar do Evangelho, para estar ali, né, fazendo. Então, o retrato de Elias na caverna é uma demonstração clara de como o propósito de Deus prevalece sobre as nossas falhas. Falhamos? Sim. Mas o propósito vai continuar. Está aqui, Elias na caverna. Então, o Senhor poderia ter deixado Elias entregue ao seu desânimo naquela caverna. Ele poderia ter levantado outra pessoa para o lugar de profeta em Israel. Porque ninguém é indispensável perante o Senhor.
Amém? Ninguém é indispensável. Mas Deus cumpre o seu propósito através de nós e apesar de nós. Então Deus tem um propósito na sua vida. Esse propósito tem que se cumprir. Mesmo com todas as suas falhas, mesmo com suas dúvidas, suas fraquezas, Elias na caverna nos ensina a experiência de uma caverna, como Elias, A experiência de Elias na caverna nos serve de exemplo quando estivermos em nossas próprias cavernas. Por isso o tema é quando a caverna é o seu refúgio. Quando a caverna é seu refúgio. Quantos hoje estão dentro de uma caverna? Olha, o cara está ali dentro da caverna. Tadinho. Viu? Então, Deus não quer se livrar de você. Senão, já teria feito há muito tempo. Deus quer ver você animado, feliz da vida. Muitas vezes somos fracos, volúveis, inconstantes, mas o Deus Todo-Poderoso é imutável. Enxerga além das circunstâncias que nos amedrontam. Como nós deparamos circunstâncias que nos assustamos, que nos amedrontamos? Como diz o salmista, o Senhor é como um pai que se compadece de seus filhos. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe disso. Então, olha só, não adianta querer se passar como forte. Não. Nós somos pó. E ao pó voltaremos. Olha só que coisa. Viu? Então que possamos sair de nossas cavernas para nos refugiarmos no esconderijo do Altíssimo, onde podemos descansar à sombra do Onipotente. Lembra disso, né? Salmo 91, versículo 1. Que Deus abençoe você. Que você perceba o cuidado de Deus, o amor de Deus que Ele sente por você, e a sua vitória vai chegar. Amém. Feche os seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo deste profeta que tanto sofreu. Olha, Deus foi um ícone e que passou por dificuldades emocionais, até mentais. Mas o Senhor deu a vitória e transladou ele, nem passou pela morte. Que maravilha! E o Senhor tem cuidado de cada um de nós aqui. Tem nos amado de forma incondicional. Com nossas falhas, o Senhor tem nos usado. Olha, nós somos instrumentos em tuas mãos, Deus. Que privilégio. Deus continua abençoando o teu povo. Ajuda o teu povo, anima o teu povo. Porque os dias são difíceis, Deus. E o teu povo precisa perceber a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar? Estou quase enxergando aquela hora, 7 horas e 48 minutos, 51 segundos. Eu acabo cedo, hein? Deus é bom demais, hein? Levante suas mãos, vamos orar por esses pedidos. Maravilhoso e eterno Deus.
Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos em tuas mãos, não esses simples papéis, mas são vidas arroladas em problemas, dificuldades, lutas, pessoas precisando de cura, de emprego, de libertação. Deus, tu conhece todos os pedidos que aqui são. E nós te pedimos, pela fé, que o Senhor responda a cada um desses pedidos. Em nome de Jesus. Leva-nos, ó Deus, agora para os nossos lares. E ao pisarmos, Deus, a planta do nosso pé, na nossa casa, que ela seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém. E antes de sair, dê um abraço para o seu irmão. Nós estamos recebendo a Inês. A Inês já esteve aqui, né? A Inês esteve aqui em janeiro. Ô Inês, quando a pessoa vem a segunda vez, já é membro. Que Deus abençoe, Inês.